Nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor. Nós reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos o Teu governo posto sobre as nossas vidas. Reconhecemos que Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Tu és o único. E por isso estamos aqui reunidos nessa noite, fazendo menção do Teu nome. O nome que está acima de todos os nomes. Nos rendemos a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. É muito bom, querido, ter você com a gente aqui ligado nessa live. Enquanto a gente estiver nessa condição de quarentena, esperando, aguardando uma posição para liberarmos o culto público, a gente vai manter ainda fazendo essas lives. Mas é muito bom saber que você está aí, que você tem sido tocado, tem sido abençoado. E nessa noite eu quero orar para que mais uma vez o Senhor venha te tocar de uma forma especial, que você seja encontrado. E hoje é um dia muito especial. Hoje nós comemoramos a Páscoa, que é o dia em que o Senhor ressuscitou. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a nossa condição de vida, ela precisa estar muito relacionada a essa condição ressurreta de Cristo. Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou é que nós estamos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, querido, a nossa religião seria uma farsa, uma mentira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente estaria sendo enganado, enganando outros. Mas como nós temos a convicção de que Ele ressuscitou, que Ele está aqui, que Ele faz presente aqui, que Ele nos toca, que Ele está ministrando as nossas vidas, ao nosso coração. É essa motivação, é essa realidade, é essa verdade que nos condiciona a estarmos aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que Páscoa não é simplesmente um dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Essa é a principal, a fonte, a motivação principal é essa. Mas Páscoa também tem outros significados. E um significado que me toca muito, porque está relacionado ao Antigo Testamento, está relacionado à Páscoa dos hebreus, é a mudança de mentalidade, a mudança de mente, a transformação da minha mente, a transformação do meu modo de pensar sobre as coisas. Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E esse se fazer novo de tudo é um se fazer de transformação, de mudança de paradigmas, de mudança de realidade, de metanoia, de mudança de mente. E eu quero ler um texto bíblico com você, que se encontra em Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Preste atenção, querido. Paulo, ele está escrevendo, e se você continuar lendo o capítulo 12, ele está falando sobre o posicionamento de cada membro do corpo de Cristo no corpo, de como é essa relação minha e sua com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. E ele está dizendo que antes de entendermos isso, antes de sermos participantes disso, antes de nos envolvermos com esse corpo, com essa manifestação do corpo, eu preciso primeiro transformar o meu modo de pensar. E como a gente está no dia de Páscoa, e Páscoa fala de além de ressurreição, além da raiz hebraica da palavra Pessá, que é passar por cima, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus que estavam ali com as suas portas e janelas com sangue espargido nos umbrais, fala também dessa transformação. E Paulo está dizendo, olha, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso compreender qual é essa transformação, para entender a transformação e alcançar a vontade de Deus, para compreender essa mudança de mente, para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E ele está dizendo: não vos conformeis com este século. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala que é o vosso culto racional, é um culto inteligente, é um culto que eu sei o que eu estou fazendo, é um culto que eu reconheço o que eu estou fazendo, é um culto que eu não venho aqui simplesmente sou tomado e levado por um espírito qualquer e eu perco a minha consciência. Não, ele está dizendo, é um culto de entendimento. Eu sei o que eu estou cantando, eu sei o que eu estou falando, eu sei a quem eu estou cantando, eu sei a quem eu estou adorando. É um culto inteligente, é um culto racional. E para que isso aconteça, ele diz: então, por favor, transformem a mente de vocês, experimentem essa transformação de entendimento, do modo de pensar. E quando ele fala, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, como diz algumas traduções, ele está falando do modo de pensar. Paulo está falando de inteligência, ele está falando de racionalidade, ele está falando de um culto inteligível, um compreensível. Então ele está falando de que eu preciso ter a minha mente transformada de forma racional. O meu entendimento precisa ser mudado para que eu comece a experimentar a racionalidade daquilo que eu estou dando para o Senhor. Eu não estou falando de sobrenatural e de natural, porque para nós que vivemos em Deus, até o sobrenatural se torna racional, porque nós cremos em milagres, nós cremos naquilo que Deus faz. Mas ele está falando de uma transformação do modo de pensar. Nós estamos vivendo aqui na CLPA, Estação Libertação, porque o nosso ano é dividido em 4 estações, assim como as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Nós temos comunhão, libertação, paternidade e adoração. E agora nós estamos na estação libertação, que começou agora em abril. E a estação libertação, ela fala dessa libertação, desse modo de pensar mundano, desse modo de pensar ímpio, desse modo de pensar pecador, desse modo de pensar escarnecedor, e começar então a pensar de uma forma inteligente, de uma forma movida pelo Espírito Santo, ou seja, de uma forma divina. Talvez por isso Paulo fala que nós precisamos começar a nos comportar como seres espirituais. Ele diz: o homem natural entende das coisas naturais, mas o homem espiritual entende todas as coisas. E nessa noite, querido, eu quero dizer para você que é tempo mesmo de nós começarmos a transformar a nossa mente. É tempo da gente começar a libertar a nossa mente de todos os racionalismos que não estão de acordo com a palavra do Senhor, assim dizendo, e começarmos a pensar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o coração daquele que nos criou, e começar a entender todas as coisas pelo padrão bíblico, pelo padrão de Deus e não pelo padrão mundano. É por isso que lá no Salmo 1, quando Davi está expressando aquele salmo, ele fala que bem sucedido, que bem-aventurado, que feliz é o homem que não se assenta, não se detém, que aquele que, me ajudem aí, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está falando de 3 tipos de pessoas cuja mentalidade é uma mentalidade contaminada. O ímpio é aquele que peca e continua praticando o seu pecado e continua mantendo um padrão pecaminoso. Ele não está nem aí para Deus, ele não se importa, ele já perdeu o temor, por isso ele pratica a impiedade. O pecador é aquele que tenta andar no caminho, mas ele continua ainda caminhando no pecado, ele ainda continua caindo aqui, caindo acolá, ele continua ainda se entregando às paixões e os prazeres da carne. E o escarnecedor é aquele que está no nosso meio, que vive no contexto que nós vivemos, mas ainda assim prefere escarnecer das coisas de Deus, prefere falar, prefere criticar do que se envolver, mais ou menos igual Milca, esposa de Davi, quando ele vem lá dançando e celebrando a chegada da arca na sua cidade, e ela o despreza.
Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de mentalidade, a mentalidade ímpia, a mentalidade pecadora e a mentalidade escarnecedora. E nós temos que começar agora a pensar segundo o padrão bíblico, pensar segundo o padrão da fé. E eu tenho ensinado aqui na CLPA que fé é algo que vai muito além, que transcende a nossa compreensão humana, porque fé é aquilo que eu consigo ver e você não consegue ver. Então eu preciso ver com fé e eu preciso enxergar. E Paulo está dizendo: eu não sou mais daqueles que andam por aquilo que eu consigo apalpar, que eu consigo ver com meus olhos humanos, mas agora nós andamos por fé, e a nossa fé vai nos levar muito além daquilo que nós podemos perceber. A Bíblia nos recomenda, Paulo nos incita a experimentar a profundidade, a altura, a extensão do amor de Deus, que vai muito além daquilo que nós podemos compreender humanamente. Então eu estou querendo dizer para você que quando Paulo fala aos Romanos 12, Romanos capítulo 12, que a minha mente precisa ser transformada, ele está dizendo: eu preciso começar então agora a pensar segundo um padrão que eu não pensava antes. Eu tenho que começar a enxergar coisas de uma forma como eu não enxergava antes. Eu preciso começar a caminhar agora de uma forma que eu não caminhava antes. Eu preciso ser transformado, mas transformai-vos, não segundo o padrão humano, mas segundo o padrão divino. E Páscoa fala de transformação, de mudança. E eu quero nessa noite orar para que a nossa mentalidade seja transformada em Deus, seja mudada, para que possamos compreender todas as coisas. Se você entender isso, querido, e se você se entregar a essa transformação, essa mudança, você vai começar a experimentar coisas tremendas e vai começar a discernir, porque a Bíblia diz isso, que aquele que está em Deus, aquele que anda em Deus, cujo Espírito é o controlador dele, ele consegue discernir o tempo e a hora, ele consegue discernir o tempo e as coisas, como elas acontecem. Ele consegue entender o tempo que as coisas estão acontecendo, o porquê das coisas estarem acontecendo, como elas estão acontecendo. Quando eu estou em Deus, eu começo a olhar para toda essa crise, para toda essa pandemia, para tudo, e eu começo a ver algo acontecendo, o cumprimento da palavra do Senhor, e eu começo a ouvir o clamor da noiva e do Espírito que estão dizendo: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querido, nós não temos dúvida que Jesus está às portas, Ele vai voltar, Ele já está chegando por aí. E quando eu começar a entender que tudo que está acontecendo são sinais que a Bíblia diz que iriam acontecer, determinando a volta de Cristo, a chegada dEle para estabelecer o seu reinado, o seu governo. Ele vem, busca a sua igreja, nos leva para as suas bodas e depois Ele vem reinar, e Ele vai reinar. E como na visão de João, ele diz que viu muitos que vinham, tantos como a areia da praia, que vinham reinar com Jesus, como no cântico de Apocalipse que diz que digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. É para isso que o Senhor te constituiu, é para isso que Ele te escolheu, é para isso que Ele te chamou, para que você seja um rei juntamente com Ele, para que você governe sobre todas as coisas. Você lembra quando o homem foi criado lá no Éden, lá no jardim? A Bíblia diz que Deus cria o homem, pega o homem, coloca no jardim e fala com ele: agora reine, governe, administre todas as coisas. Mas o homem perdeu isso por causa do pecado, mas Deus está trazendo de volta, e está chegando o tempo em que eu e você, todos aqueles que têm entregue seu coração, que têm se lançado em Deus, vão reinar com Ele, como diz a palavra. Mas é preciso passar por todo esse processo. E nessa noite de Páscoa, o meu clamor é esse, para que você entenda esse processo. Entenda esse chamado, entenda que você foi escolhido para passar por esse processo de transformação, para passar por esse processo de mudança de mentalidade, mudança e quebrar os paradigmas e ser liberto dos padrões que te amoldam segundo a religião, segundo o mundo, e você ser agora amoldado segundo o coração de Deus, para a glória de Deus, porque foi para isso que nascemos, para que Ele seja glorificado em nós, como na oração de Jesus que Ele diz: Pai, glorifica-te em mim.
Que o Pai seja glorificado através da sua vida. E que nessa noite, querido, noite de Páscoa, nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. Nós preparamos, e você que está aí na sua casa, que ouviu, não é o nosso chamado, você já preparou o seu pão, pode ir lá pegar o seu pão, o seu vinho. Nós vamos orar consagrando esses elementos ao Senhor, e nós vamos participar da ceia do Senhor aqui, trazendo à nossa memória a sua morte, a sua ressurreição, trazendo à nossa memória a vida dele, porque é por causa da vida dele que nós temos vida. E nessa noite, querido, que essa vida entre em você, que a vida de Deus te tome, que o verdadeiro sentido da Páscoa possa inundar o seu ser, inundar o seu coração, inundar a sua vida, e você entender o verdadeiro sentido da Páscoa, e agora começar a viver segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, eu quero isso para mim, eu quero isso para você. E nessa noite eu te aconselho agora, pega aí o seu pão, pega o vinho, nós vamos consagrar ao Senhor. Tem alguns dos meninos do louvor que estão aqui comigo. Nós temos algumas pessoas que vieram aqui acompanhar a live, que estão ajudando na configuração de tudo que está acontecendo. E você que está aí na sua casa agora, pegue o seu pão, pegue o pão, pegue o vinho. Nós vamos orar consagrando esses elementos ao Senhor, enquanto nós somos servidos aqui. Pastora, por favor. Aleluia. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e ele deu graças. Ele partiu o pão e ele disse: esse é o meu corpo, que é ferido, que é partido por vós. E ele nos aconselhou a fazer isso, a comer desse pão e a beber desse vinho todas as vezes, para trazer à nossa memória a morte dele na cruz. E nessa noite nós fazemos isso, nós lembramos da morte de Jesus e lembramos da sua ressurreição. Aleluia, aleluia. Participa agora, querido, porque nós consagramos agora o pão e o vinho ao Senhor, para que seja um instrumento de memória, de trazer à nossa memória a esperança viva de Jesus no nosso coração. Da mesma forma, ele pegou o vinho, ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E essa nova aliança, ela foi consumada na cruz do Calvário, e por isso que a graça do Senhor nos alcançou. E que nessa noite você seja alcançado pela graça, e que o sangue de Jesus, obedecendo o mandamento de Deus, o chamado de Pedro, quando ele diz que nós temos o papel de espargir o sangue, pela fé agora, espiritualmente, eu quero ser um que vai espargir o sangue sobre a sua vida, para que você seja guardado pelo sangue, guardado por causa do nome de Jesus. Nós consagramos agora esse vinho ao Senhor, fazemos menção do sangue de Jesus, e participamos agora do vinho que representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. E te dizemos muito obrigado, Jesus, por tua morte na cruz. Participe agora, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Obrigado.